Meus irmãos, é um motivo de grande alegria, nessa manhã, nós iniciarmos a nossa celebração para esse mês todo. E Reverendo Wilder, além de ser pastor na Igreja Presbiteriana de Alphaville, é o presidente do nosso sínodo. Você que é presbiteriano já está mais familiarizado com essas nomenclaturas, presbitério, sínodo, Supremo Concílio, mas nós somos do Sínodo Unido de São Paulo. E o reverendo Wilder é o presidente do nosso sínodo, são presbitérios da nossa região aqui, e o Senhor tem dado graça a ele para ser o nosso presidente, o nosso moderador nesse tempo. E agora nós queremos agradecer ao Senhor pela presença dele aqui e orar para que ele fale ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Pai querido e amado, muito obrigado pela vida do reverendo Wilder, por estar aqui conosco, nos abençoando com a sua presença. E nós rogamos, Deus, que o Senhor possa usá-lo como instrumento nas mãos do Senhor, como ele tem sido usado, Senhor, na sua igreja e em muitos outros lugares que o Senhor o tem levado. Muito obrigado pela presença dele conosco nesta manhã e que ele seja a boca do Senhor para falar aos nossos corações. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nós queremos saudar a igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Podem dizer amém? As crianças são mais animadas que nós, os adultos, como assim? Eu estava ouvindo as crianças responderem as perguntas do pastor e eu falei, bom, não preciso pregar mais. Elas já sabem, talvez o Senhor queira falar conosco, os mais adultos, né? Mas eu tenho certeza de que Ele tem algo para o seu coração, para o meu coração, nessa manhã. Nós queremos saudar a igreja e parabenizar a igreja por estes primeiros 60 anos de vida e de existência nesse bairro. Vocês estão aqui não é por acaso, é um projeto de Deus. Não é por simplesmente uma estratégia humana, é por uma intencionalidade desse amor de Deus, que precisava alcançar este bairro, que deseja alcançar essas pessoas que aqui residem, nos prédios, nas casas, e Deus os escolheu de uma forma muito especial para, neste momento da história, vocês serem igreja do Senhor Jesus aqui. Trazemos, portanto, o abraço da nossa igreja presbiteriana ali em Alphaville, para esta amada igreja, a gratidão ao conselho, na pessoa do seu pastor, pelo convite amável para que estivéssemos aqui, como aqui estamos, para compartilhar deste momento. Trazemos também o nosso abraço do Sínodo Unido de São Paulo, como foi lembrado, e deixamos já um convite. No dia 1º de maio, um feriado, portanto, nacional, uma quarta-feira, nós estaremos todos reunidos, a família unida do Sínodo, lá no campus Tamboré, Alphaville, do Colégio Mackenzie. Nós teremos um dia todo de programação, desde as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, casais, pastores presbíteros, diáconos. Nós teremos um dia sinodal, um dia da família sinodal. E queremos deixar aqui o convite a toda a igreja, que vocês se mobilizem, estão bem próximos aqui, e nós vamos ter atividades a partir das 9 horas da manhã. Esses convites vão chegar à igreja para lembrá-los, mas gostaria que você reservasse esse dia, para que possamos passar um dia lá nas dependências do Colégio Mackenzie, e nós teremos, como dissemos, atividades para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, esporte, recreação, workshops, e terminaremos no final da tarde, lá no campus Tamboré, da Igreja Presbiteriana de Alphaville, com uma celebração. Estará trazendo-nos a palavra o reverendo Roster, que é do nosso presbitério, pastor da nossa Igreja Presbiteriana Unida, e estaremos ali com a música e com a pregação da palavra, neste término desse dia da família presbiteriana em todo o nosso sínodo. E você, nosso convidado, reserve essa data, salve essa data, como a gente diz lá os americanos, salve essa data, reserve essa data. Nós vamos nos conhecer mais como igrejas aqui da região toda de São Paulo, no Sínodo Unido, que vai até Bragança Paulista.
Então nós estaremos ali, eu e vocês, irmãs, vão conhecer outras irmãs, você família, vamos nos relacionar com outras famílias, as crianças vão poder interagir e brincar e ouvir a palavra de Deus, assim como os adolescentes e os jovens também. Nós queremos compartilhar a palavra que já foi mencionada pelo pastor, já foi respondida pelas crianças, e isso traduz esta habitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque ele diz que ele nos fará lembrar daquilo que temos visto e ouvido. E ouvir a palavra de Deus é uma grande bênção da sua parte, um meio da graça dele para as nossas vidas. Eu convido para que você a abra no texto do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, nós leremos do versículo 19 ao versículo 30. Queremos que você acompanhe a leitura da palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19 até ao versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela cidade e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para a nossa edificação. Este é um momento muito especial para a igreja. Eu fiquei feliz diante de Deus e edificado diante do Senhor pelo que os meus olhos viram e têm visto nessa manhã. Uma igreja ativa, vibrante, as crianças participando de uma forma especial do culto. Muitas vezes nós perdemos essa sensibilidade de termos um culto onde seja entendível a elas. Só queremos que elas fiquem quietas, só isso. Mas elas são parte do culto ao Senhor, e elas devem aprender desde a mais tenra idade, conforme prometemos, quando as consagramos pelo batismo ao Senhor, a estar na casa do Senhor com alegria. Pela forma como aqueles irmãos se apresentaram diante do Senhor, e com essa atitude física, as suas vidas diante do altar de Deus, para que possamos como igreja interceder uns pelos outros, e nos suportarmos uns aos outros em amor. O livro de Atos é um registro como esse. Ele conta a história da igreja de Cristo desde o seu nascimento. Jesus veio, foi o verbo encarnado de Deus, manifesto entre nós, viveu entre nós, pregou a palavra, anunciou-a aonde ele esteve, cumpriu o seu propósito, porque ele veio para ir à cruz,
E ele fez isso cumprindo cabalmente a vontade de Deus. E foi por este ato redentor que fomos salvos e assim comprados com aquele precioso sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Sepultado, mas ressurgiu, ressuscitou ao terceiro dia. E ele sobe aos céus, onde está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, conforme cremos e assim anunciamos. Até o dia em que virá para nos levar, para que sejamos igreja do Senhor, na presença dEle para todo sempre. E Ele nos deixou aqui, na pessoa daqueles discípulos e daqueles que com Ele estiveram e que se converteram ao Evangelho, às boas novas que Ele anunciou. E deu àqueles, como a nós, igreja hoje, este propósito de sermos a família de Deus. Ele não nos chamou apenas para uma filosofia de vida. Ele nos chamou para ser um corpo vivo, do qual Ele é o cabeça. O início com aquele grupo de discípulos foi desafiador. Diz o texto que aqueles que foram dispersos, aqueles que foram perseguidos e assim se dispersaram, aqueles que os perseguiam achavam que era uma forma de inibi-los. E isso foi usado por Deus exatamente pelo contrário, para que este evangelho fosse semeado. O envio daqueles apóstolos e de toda a igreja naquele tempo, depois da ascensão de Jesus, da descida do seu Santo Espírito, a perseguição a eles foi motivo para continuar o plano infalível, o plano jamais abandonado, o plano que não haveria de mudar nunca, porque os propósitos de Deus são eternos, e eles não mudam, para que o Evangelho fosse anunciado. Assim, a igreja avança de Jerusalém para a Judéia, chega até a Samaria, a partir do capítulo 9, avança, diz o texto, até os confins da terra, e não tem fim mesmo, é até os confins da terra, até aqui, até este bairro. E nós celebramos isso nessa manhã, porque o Evangelho do Senhor chegou até nós, e ele continua a chegar até nós. O texto fala-nos no registro dos Atos dos Apóstolos, desta perseguição. Os irmãos se lembram da morte de Estevão, o primeiro mártir, a morrer apedrejado por amor ao Evangelho, de uma igreja perseguida, da conversão de Saulo naquele caminho de Damasco, quando o Senhor disse: por que você me persegue? E ele de perseguidor passa a ser a referência maior que nós temos no Novo Testamento, daquele que anuncia este evangelho da salvação, não somente aos judeus. Se vocês perceberam, se os irmãos perceberam o texto que nós acabamos de ler, aqueles irmãos que estavam ali estavam pregando apenas aos judeus, e alguns deles foram mais ousados, como Paulo seria, pregando a outros, aos gregos, aos fenícios, e eles se converteram ao evangelho. Este evangelho que é para todos, para toda criatura, em todos os cantos do mundo, para que ele volte e ele reine para toda a eternidade. A igreja cresce. No capítulo 9, versículo 31, o texto registra que a igreja continuava a crescer, continuava a avançar, e ela na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, e crescia em número. Nos versículos 19 e 20, nós lemos que eles chegam a Fenícia, hoje o Líbano. Era uma região cobiçada pelo comércio intenso naquela época, mas uma área completamente pagã, idólatra. Ele chega a Chipre. Chipre é a cidade natal de Barnabé. Os irmãos se lembram do testemunho desse irmão, que generosamente contribuía com o reino de Deus e foi um pregador do evangelho, um sustento e um suporte à igreja primitiva, um companheiro de Paulo. Eles chegam a Chipre, a terceira maior ilha do mar Mediterrâneo, onde o cristianismo lançou raízes muito firmes, muito fortes. Eles chegam a Antioquia. Antioquia era uma cidade comercial, um centro marítimo daquela época. Era localizada no norte da Síria.
Ali o culto idólatra estava presente, como nos deuses mitológicos da mitologia grega. Havia naquela cidade um processo de promiscuidade muito intensa, de imoralidade muito intensa, de luxúria, infestada por clubes noturnos, esses inferninhos que nós temos hoje. Acho que isso é invenção de hoje, não é não. Você visita as ruínas daquelas cidades e você é apresentado a estes lugares. Como na própria biblioteca de Éfeso, que havia um túnel debaixo da cidade, da rua principal, que levava até uma casa de prostituição. E os homens saíam dizendo que iam estudar na biblioteca. A cidade de Chipre, de Antioquia, na cidade de Antioquia, havia muitos lugares reservados à prostituição, à corrupção. Juvenal, um poeta romano do século I, escreveu que Chipre, que Antioquia era o esgoto moral do Império Romano. É ali que este texto e esta narrativa é dali que este texto e essa narrativa faz menção. Na época de Paulo, ela era uma cidade grande. Às vezes nós lemos os textos bíblicos e achamos que as cidades eram todas vilas pequenininhas, com aquelas casinhas baixinhas. Sabem quantos habitantes tinha Antioquia nesta época? Cerca de 500 mil pessoas moravam na cidade de Antioquia. Pois é pois nessa Antioquia, que era permeada pela imoralidade, pela luxúria, permeada pela idolatria, essa cidade que é inundada neste momento da história da igreja primitiva pelo Evangelho do Senhor Jesus. Mais tarde essa cidade seria chamada do berço das missões cristãs. É dali que a igreja pujante anuncia, envia, para que outros pudessem conhecer. Na época de João Crisóstomo, chamado um dos patronos do cristianismo primitivo, lá no século IV ainda, ele descreve num dos seus relatos que nessa época, metade da população de Antioquia já era cristã, foi alcançada. Nós estamos falando de 300 anos, aquela cidade foi alcançada para Cristo, através daquele pequeno grupo de cristãos que ali foram chamados pela primeira vez, diz o texto bíblico, de cristãos. Como nós somos chamados e conhecidos aqui na Vila Pompeia? Como nós somos identificados aqui neste bairro onde o Senhor nos colocou? A igreja que nasceu em Antioquia era uma comunidade referencial. Era uma comunidade referencial. Era uma igreja que inspirava. Como a nossa igreja tem inspirado este bairro e trazido impacto a essa comunidade. O texto nos dá algumas referências que gostaríamos de compartilhar com os irmãos. Como eles eram chamados e conhecidos? Como aqueles que anunciavam o evangelho da salvação. Nós não precisamos ficar inventando coisas, meu irmão. A igreja não precisa criar modismos. Nós fazemos uma contextualização, sim. Trabalhamos a estética, sim. Trabalhamos a forma de comunicar. Procuramos estar integrado na nossa cultura, não simplesmente para receber influência dela, mas para influenciá-la. Mas a verdade é que a essência nós não podemos perder, que é a anunciação do Evangelho do Senhor Jesus. Nós precisamos anunciar a salvação que há tão e unicamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo Jesus. Anunciando-lhes, diz o versículo, o Evangelho do Senhor Jesus. Eles começaram evangelizando os judeus, depois passaram a falar de Cristo para todos, e esse é o nosso chamado, anunciar o Evangelho das boas novas. Isso precisa ser verbalizado, isso precisa ser proclamado de uma forma clara. Nós precisamos falar de Cristo. O pastor desafiou as crianças a isso. Somos todos nós desafiados a falar de Cristo às outras pessoas. Você vai se surpreender quando você se dispuser a falar de Cristo. Pastor, e nós não estamos falando de um método, nós estamos falando de uma vida. Nós não estamos falando de uma forma de fazer isso.
Fale do que Cristo é para você, o que Ele significou e significa para você. Fale desta salvação que você alcançou pela graça dEle na sua vida. O que isso mudou na sua história. O que isso representa para você. Nós precisamos falar de Cristo e viver Cristo, testemunhar de Cristo. Precisamos anunciar estas boas novas. Eu me lembro de uma frase do reverendo Elben César, saudoso pastor presbiteriano lá de Viçosa, nas Minas Gerais, minha região, minha terra. Ele dizia: o óbvio não é óbvio. Talvez nós vamos nos acomodando nesta vida cristã, achando que as pessoas entendem, achando que as pessoas sabem, achando que as pessoas conhecem. Nós nos surpreendemos quando falando de Cristo para alguém, falamos: lá, pode ir lá na sua igreja? Pode conhecer? Pode. Pode entrar? Pode. Precisa pagar? Já ouvi de tudo. Porque hoje também existem tantas igrejas, tantas manifestações, eu não quero entrar neste mérito. Igrejas que têm áreas VIPs para as pessoas mais nobres, para as pessoas mais conhecidas, mais famosas. Igrejas que pagam cachê para essas pessoas irem lá nos cultos, para poder sair no Instagram, no Facebook. Este é um lugar, este é um monte de gente imperfeita. Eu e você, adorando um Deus perfeito. Mas é um lugar de acolhimento, onde este amor de Deus nos constrange, aonde eu e você sabemos que estamos aqui e a única coisa que nos diferencia daqueles que aqui não estão, porque ainda não conheceram a graça de Cristo, é isso que nos diferencia, que somos pecadores e miseráveis, carentes da misericórdia e da graça de Deus, como a misericórdia que nessa manhã se renovou. Boas notícias se espalham, diz o versículo 21 e 22, porque a mão do Senhor está sobre esta igreja, porque a mão do Senhor estava sobre aquela igreja em Antioquia, e muitos creram e se converteram ao Senhor, e a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava lá em Jerusalém. Boas notícias se espalham, meu irmão, boas notícias se espalham. Tenha um bom testemunho como cristão, anuncie as boas novas. Você não precisa vender a igreja, você não precisa vender a igreja como um produto, não, porque lá é gente muito boa. Não, é o Evangelho que nos transforma, é Cristo que nos transforma, é a experiência com Ele que muda a nossa vida, a nossa história, os nossos valores, os nossos princípios, as nossas atitudes, as nossas escolhas. Nós não somos diferentes pela forma como nos vestimos, nós não somos diferentes pela forma que a gente corta o cabelo, que a gente anda não, nós somos diferentes porque somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, que muda a nossa visão deste mundo que está aí, dos valores deste mundo, e é isso que o mundo precisa conhecer, e quando conhecer, que eles saibam que somos iguais a eles. A única diferença é que fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso muda toda a nossa existência. É levar a sério o desejo de que outros conheçam a Cristo através de você. O que essa igreja será daqui a 1 ano? Uma igreja a celebrar 61 anos? Sim, se o Senhor não voltar. A quantos você e por quantos você vai interceder intencionalmente para que Deus use a sua vida, para que eles estejam aqui sendo parte da igreja do Senhor Jesus, porque através da sua vida eles conheceram o grande amor de Deus e a salvação em Cristo Jesus. A igreja pode fazer o estardalhaço que fizer, mas nós precisamos ver vidas sendo alcançadas para Jesus. Eu tenho essa luta interna com Cristo, na minha caminhada cristã, inspirado num homem de Deus chamado Moody, que morando em Chicago não voltava para casa um dia sequer, antes que alguém se rendesse a Cristo, que ele pudesse falar de Cristo. Chicago é uma cidade muito fria no inverno,
Ele conta alguns dias em que chuvosa, inverno naquela cidade, terrível, com camadas espessas e grandes de neve. Ele perambulava do seu trabalho para realizar este propósito, de que Deus desse a ele a oportunidade de, entre aqueles que ele falasse de Cristo, alguém pudesse render a Cristo. É obra do Espírito Santo. Esse departamento não é seu, você fala. Você se coloca à disposição de ser instrumento de Deus. Deus vai criar a oportunidade. Às vezes eu lidando com o dia a dia da igreja, tantas tarefas, tantas obrigações, tantas responsabilidades. Pessoas vão chegando, e eu digo, Senhor, e uma vida para Cristo? E uma vida para Cristo? É algo surpreendente como Deus faz, como Deus traz, como Deus coloca-nos diante de situações. Sabe aquela vez que aquela sua amiga falou para você, estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por esta situação, e você às vezes fica quieta, ou você fala assim, eu vou orar por você, mas não ora nunca. Isso é pura hipocrisia. Mas Deus conhece. Coloque a mão no ombro dela. Se você estiver no lugar que você já possa fazer isso, faça naquele momento. Vá à casa dela. Se disponha. O Espírito Santo está colocando diante de você a oportunidade. Anuncie a palavra, quer seja oportuno, quer não, no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia lá na escola, no momento do seu relacionamento social. Não se envergonhe. Não se envergonhe. Não seja politicamente correto, se intimidando diante da oportunidade que Deus coloca para que você seja um instrumento de Deus para a salvação de vidas. Esta cidade foi transformada, porque aqueles irmãos chegaram naquela cidade e anunciaram o Evangelho do Senhor Jesus. Ela não fala de planos estratégicos que eles tiveram. Nós podemos fazer campanhas, podemos e devemos fazer sim. Podemos fazer um planejamento estratégico, podemos e devemos fazer sim. Nós devemos nos primeiro disponibilizar para que o Espírito Santo de Deus nos use para que anunciemos o Evangelho da salvação. Levar a sério a vida cristã é saber que nós somos comprados, propriedade exclusiva de Deus, diz o apóstolo Pedro, com o fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como você, meu irmão, minha irmã, tem sido conhecido neste bairro? Como? Aqueles que sabem, aquela irmã, aquele irmão ali daquela igreja que tem lá, ali na Pompeia. Quanto o coração dele ficou desejoso de conhecer a Cristo. Aquele que você cultua com tanta intensidade, alegria, vigor, porque isso toma conta da nossa alma. Estar aqui num ambiente como este, num dia, numa manhã como essa, enriquece a nossa vida, faz transbordar de alegria o nosso coração. Ver os nossos filhos tendo o privilégio, que muitos não tiveram, de crescer na igreja, de desde a mais tenra idade poder confessar a Cristo, louvar a Deus, ter contato com a palavra de Deus, ser educado no andar, no levantar, ao sentar à mesa, ao andar pelo caminho, conforme a ordenança registrada no livro de Deuteronômio. Muitos não tiveram. Muitos dos nossos adolescentes, muitos dos adultos que estão aqui, não tiveram este privilégio que os nossos filhos têm. Valorizem isso. Nunca seja um empecilho para que eles possam ter a palavra de Deus lá na sua casa. Há uma família que mora aqui, não muito longe daqui, que é lá da igreja, e eles têm uma filhinha pequena, e foi perguntar para a mãe, porque na escola que ela estava estudando tinha o dia do Halloween. E a mãe e o pai disseram, não filho, mas nós não vamos
deixar você participar por isso, e deram todas as explicações. Além disso, dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. O dia que nasceu a igreja protestante. Ela falou, então eu quero fazer uma festa da Reforma aqui no prédio. Aí os pais já ficaram complicados. E aí eu falei, eu quero ouvir o que é isso, porque eu quero chamar meus amiguinhos, minhas amiguinhas aqui do prédio da escola. Quando os pais viram, ela tinha convidado quase 50 crianças para fazer uma festa da Reforma. Porque ela não podia comemorar o Halloween, então ela ia comemorar a Reforma. Não subestime aquilo que Deus é capaz de fazer com isso. Muitos, que às vezes passam, você pode julgar que passaram desapercebidos aquilo que você falou do Evangelho, aquilo que você compartilhou de Cristo. Não subestime aquilo que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer. A essa pessoa que você falou da esperança que temos em Deus diante da nossa tribulação, o socorro de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Não subestime, porque você, meu irmão, minha irmã, serão referência e vão ser procurados nestes momentos para socorrer diante da angústia, da tribulação. Você e eu que passamos por angústia e tribulação, todo cristão passa. Nós não estamos imunes a problemas, a perdas, a dificuldades, a enfermidades. Eu fico pensando, o que seria de nós se nós não tivéssemos Cristo? Essa esperança que temos em Deus, esse refúgio, essa fortaleza que é o Senhor. Eu fico pensando como é que essas pessoas do mundo enfrentam isso. Enfrentam sim, na bebida, nos vícios, na promiscuidade, na prostituição, no suicídio, na depressão profunda. Nós podemos também ficar deprimidos, mas nós temos o socorro do Senhor. Então, nós podemos ser como aqueles irmãos em Antioquia, chamados de cristãos, por anunciarmos o Evangelho da salvação. Como você tem sido conhecido neste bairro? Há uma segunda referência, como gente cheia da graça de Deus. Quando Barnabé chegou a Antioquia, diz o texto, ele viu a graça de Deus. Tinha lá alguém, ou tinha um cartaz, não, ele viu gente cheia de graça. Cheio da graça. E nós que somos abundantemente cheios dessa graça, porque você sabe quem você era antes de Cristo. Você sabe o que era a sua vida sem Jesus. O que você seria hoje sem o Evangelho de Cristo. Essa boa nova. Você e eu sabemos. Ele viu a graça de Deus e ficou muito alegre. Essa deve ser uma marca da igreja do Senhor Jesus, do povo de Deus. Essa graça visível, essa graça evidente. Algo que não se pode esconder, não se pode forjar de uma forma superficial. Não, é algo que é visto em nós. A igreja de Antioquia aprofundava-se no conhecimento do Senhor. Versículo 23 diz, exortou-os para que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Cada vez mais o mundo nos desafia a isso. Cada vez mais. É avançar no conhecimento da palavra de Deus, ler a palavra, meditar na palavra, é manifestar a glória de Deus vista na graça que um dia nos alcançou. Ele diz, o texto no versículo 26, eles se reuniam na igreja, eles ensinavam a palavra de Deus, é aquele desejo de estar juntos. Isso lhes trazia alegria, fazia eles crescer na fé e na comunhão. Uma comunhão de amor, meu irmão, não cresce automaticamente na igreja. O Novo Testamento nos testemunha isso, como no texto que nós acabamos de ler. O Novo Testamento nos exorta, a palavra de Deus nos exorta a atos mútuos de amor, de encorajamento, de perdão. Nós não somos um grupo de gente perfeita, somos falhos.
Se você tem dificuldade de perdoar alguém na igreja, na sua comunhão, e aí você se afasta, lembre-se daquele que te perdoou, mesmo você sendo quem é. É assim. Nós não escolhemos aqueles que amamos. Nós fomos escolhidos pela graça de Cristo. E nós precisamos amar e devemos amar a todos. Sabe aquele irmão e aquela irmã difícil de amar? É esse mesmo que você precisa amar. Ou você acha que você é fácil de amar? Ou você se acha o suprassumo da existência? Ele te amou mesmo te conhecendo como ninguém te conhece, nem você mesmo. Ou você nunca se estranhou com alguma atitude que você teve? Porque nós somos uma natureza caída, corrompida pelo pecado e alcançados pela graça. Uma comunhão trata-se de um momento de conexão, na qual a humildade, o amor, o meu amor, a minha humildade na relação com o meu irmão, vai suscitando esta esperança que temos em Cristo, de que nós somos viáveis. Por isso Deus chamou na sua palavra a igreja da família dele. Ou você, a sua família é perfeita? Pois é, a família que é a igreja não é perfeita. Porque você está aqui. Porque eu estou aqui. Mas nós adoramos um Deus perfeito. Servimos um Deus perfeito. E é isso que faz a diferença. É na comunhão que nós praticamos a consciência diante da necessidade uns dos outros. Cada um fazendo conforme os dons que Deus lhe concedeu. Cada um contribuindo de acordo com as posses. Fiquei muito feliz quando o pastor começou a falar, e nós conversávamos um pouquinho ali no gabinete, e agora o testemunho deste vídeo, da Igreja Sol e Mar. Nossa igreja também é parceira deste projeto. Seja uma igreja generosa em contribuir, fiel nos seus dízimos ao Senhor. O que vocês fazem quando ofertam para plantar uma outra igreja, lá distante, como esses irmãos fizeram, indo até Antioquia para semear a palavra de Deus. Você não vai conhecer, senão nos céus, alguém que vai chegar perto de você e falar assim: eu sou lá do Sol e Mar. E aí você vai dizer: puxa, a nossa igreja ajudou a semear o evangelho lá. Como estes irmãos de Antioquia. E é porque eles foram a Antioquia, é porque eles anunciaram o evangelho em Antioquia, em Chipre, em toda aquela região, avançaram os mares, é que chegaram até a Pompeia. A mim e a você, por este evangelho da graça, que nos foi anunciado. Gente cheia da graça. Como é que as pessoas do bairro veem cada um de vocês? Gente cheio da graça de Deus. Eu me lembro de uma série de sermões que pregamos por ocasião do aniversário da igreja, e na sugestão do tema do mês, eu fiz uma pergunta: igreja, qual é a graça? E a nossa intenção era chamar a atenção dos de fora, porque quem passa ou quem recebe um post ou um convite, pode dizer: igreja, nós estamos refletindo, igreja, qual que é a graça? Agora, eu e você sabemos de que graça estamos falando. A graça que salva, a graça que transforma, a graça que redime, a graça que dá sentido a sermos uma família da fé, que nos suporta mutuamente em amor uns aos outros, que nos sustentam mutuamente uns aos outros diante do Senhor, que oramos uns pelos outros como fizemos aqui, que se dispõe a servir ao Senhor com os seus bens, com os seus recursos, sendo generoso com a obra de Deus, fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Uma igreja que cuida da criança, como vimos aqui, do adolescente, do jovem, do adulto, do idoso. Uma igreja que não abre mão de ser sal e luz neste bairro, como dissemos no início, onde não foi um equívoco de Deus plantar esta igreja e plantá-los aqui. Vocês são a igreja muito mais do que um templo, né? São pessoas. Aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, você é a igreja ali presente. O testemunho vivo da graça de Deus. Eu quero terminar com uma terceira e última observação.
Como eram chamados e conhecidos aqueles irmãos? Como aqueles que pertencem a Cristo. Em Antioquia, foram aqueles discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Cristãos, pessoas que são de Cristo. Você é conhecido assim? Hoje, nós somos chamados de crentes. E a maioria das vezes, pejorativamente. Para nos diminuir. Esse cara é crente. Ou para cobrar-nos diante de um mau testemunho. Ele diz que é crente, olha o que ele está fazendo. Como nós somos chamados? Aos olhos do mundo, que nos observa de fora, escreveu Philip Yancey, um brilhante escritor, num livro chamado Para que serve Deus? Em busca da verdadeira fé. Aos olhos do mundo que observa de fora, esta reputação de Deus repousa sobre os ombros da sua igreja. E em várias ocasiões nós a manchamos. Os críticos de bom grado, diz ele, culpam a Deus por algum dos graves erros cometidos por aqueles que o seguem. Isso é muito sério. Muito sério. Por isso o Senhor Jesus nos advertiu. Ai daquele pelo qual vier o escândalo. Ai daquele pelo qual for feito pedra de tropeço. Meu irmão, seja um objeto da graça de Deus manifesta às outras pessoas. Um testemunho vivo, não porque você é perfeito, mas porque mesmo na sua imperfeição, você ama a Deus, tem com Ele uma relação de intimidade, de vida, e os valores e os princípios são perseguidos por você diária e constantemente no seu testemunho de fé. Talvez você seja cobrado, sim. E se você tiver pecado, peça perdão e reconheça o seu erro. Mas nunca se coloque como superior a ninguém. É preciso que ele cresça e eu e você diminuamos. Mas que nós sejamos conscientes de que somos a Bíblia, como escreveu Stanley Jones, no qual o mundo descrente lê todos os dias. Eles não leem a Bíblia, mas eles olham a nossa vida. Que no final das contas, o único bom nome que importa não é como os homens se sentem em relação a nós, mas como Deus se sente em relação a nós como seus filhos. Como nós temos tornado visível Deus aos homens. E eu termino contando uma história de uma advogada que conhecemos há alguns anos atrás, um testemunho num evento. Uma advogada brilhante na cidade de Londres, e que na época do apartheid decidiu deixar todas as coisas, deixar a sua carreira brilhante naquele escritório, e ir para Joanesburgo, na África do Sul, trabalhar e servir a Deus ali, na área que ela atuava, que era a advocacia. E ela foi trabalhar na maior prisão da África do Sul, ali em Joanesburgo, com o maior índice de morte por conflitos internos entre os presos. Depois de um ano que ela estava ali oferecendo ajuda jurídica a pessoas que estavam presas politicamente, a pessoas que estavam presas, embora os seus processos nunca fossem julgados e fossem presos por arbitrariedades, enfim, ajuda e socorro àquelas pessoas, às suas famílias. O número de mortes, que chegava a quase 300, caiu para 6 mortes no primeiro ano de trabalho daquela mulher ali. A BBC de Londres enviou um grupo de repórteres para que gravassem uma entrevista com ela. E começaram a perguntar sobre o trabalho que ela realizava ali. E a certa altura, eles perguntaram para ela: mas você é cristã? Como você pode falar, e ela dizia nas estratégias que ela usava para poder prestar aquela assistência, da sua fé, do seu conhecimento íntimo com Cristo, da sua vida com Cristo.
e de como Ele transformara a sua vida. Por isso ela estava ali, inclusive. Eles então perguntaram a ela, como falar de Deus e mostrar Deus num ambiente como esse? Ela disse, Ele está aqui. Aliás, esse é um princípio de fé, nós sabemos que Deus vê todas as coisas. Não há onde nos esconder, diz o salmista, se subo aos céus, lá estás. Se eu desço no mais profundo abismo, lá também o Senhor está. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, lá o Senhor está. Ele está aqui, eu apenas o tornei visível. O Senhor habita a minha e a sua vida. Bendito seja o Senhor por tão grande salvação. O Espírito Santo habita esta igreja do Senhor Jesus, que somos nós aqui presentes. Esta igreja aqui nesta igreja, o Senhor Jesus é o Senhor desta igreja. É o Espírito Santo que nos move à própria existência para sermos igreja aqui. É este mesmo Espírito Santo que deseja fazer desta igreja uma referência aonde Deus nos colocou e aonde Ele nos levar, para que outros creiam. Como a igreja presbiteriana da Vila Pompeia é conhecida, como aqueles que são de Cristo. Eu tive o privilégio de como estas crianças nasceram na igreja. E quase que literalmente, a minha mãe estava no encontro da SAF, grávida, e começou a se sentir mal. E a bolsa estourou. Como era uma pequena cidade, de todo tempo. Senão eu tinha nascido na igreja, literalmente. Como essas crianças, eu fui privilegiado. E nós vemos no nosso crescimento, desde a infância até os dias de hoje, testemunhas como o nosso, que agora já com os cabelos brancos, e eu estou vendo alguns irmãos aqui, alguns até sem eles, que são testemunhos vivos desta graça, que nos trouxe até aqui, que nos sustentou até aqui, que guardou a nossa fé até aqui, que nos preservou no meio deste mundo mau até aqui, até o dia em que Ele nos chamar à sua presença, para que recebamos a coroa da vida eterna. Bendito seja o Senhor por isso. Eu amo ver as histórias que Deus vai escrevendo na vida de cada uma das pessoas. Muito particularmente como na sua vida, como na minha vida. E por isso eu quero fazer algumas perguntas, e eu gostaria que você as respondesse colocando de pé. Deus os colocou aqui, porque moveu assim o coração de alguns homens no passado, para que iniciasse um trabalho nesta região. Talvez tenham sido iniciados numa casa, com a reunião de alguns irmãos. Talvez um ponto de pregação, como chamamos, até nos tornarmos hoje igreja. E aqui estamos. Quem aqui foi abençoado por esta igreja que o Senhor decidiu aqui plantar? Quando entrando para cultuar, ouviu a voz do Espírito Santo falar ao seu coração, através da palavra de Deus. Se isso já aconteceu com você, eu queria que você ficasse em pé. Quantos aqui se converteram através do trabalho desta igreja, da pregação e da anunciação das boas novas do Evangelho aqui? Eu gostaria que você ficasse em pé. Quantos aqui, diante do momento de tristeza, da perda de alguém, de um familiar, talvez de dores por uma enfermidade, recebeu uma visita pastoral do conselho, de algum diácono, de algum irmão da igreja que orou e orava por ele? Fique em pé aí no seu lugar. Quantas histórias Deus vai escrevendo. E essas histórias do amor dele, pela sua graça manifesta, é que nos faz ser igreja. Como nós temos sido conhecidos neste bairro? Como aqueles que são de Cristo. Que Deus possa abençoá-los, multiplicando graça sobre graça,
fazendo da vida de cada um de vocês instrumentos. Disponha o seu coração, diga: Senhor, o ano que vem, quando nós celebrarmos 61 anos, eu gostaria de estar aqui te agradecendo, porque o Senhor usou a minha vida para que alguém pudesse orar e render a sua vida ao Senhor Jesus. Porque o Senhor já o havia escolhido antes da fundação do mundo. E eu fui apenas um instrumento nas tuas mãos para falar deste amor que me constrange, que é o amor de Cristo, que me salvou e me remiu pelo seu sacrifício na cruz. Fale isso para Deus. Talvez você deseje assumir com Ele este compromisso nessa manhã. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Pai bendito, nós te agradecemos, porque somos gente privilegiada. Nos sentimos amados de uma maneira constrangedora, porque o Senhor tão bem nos conhece e mesmo assim nos ama. Te agradecemos por tão grande salvação em Cristo, pelos méritos de Cristo. Éramos nós que deveríamos estar ali naquela cruz, mas o Senhor foi à cruz por nós. Gratidão pelo sangue vertido do Santo Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado. Agradecidos a Deus porque o Senhor nos deu a bênção de sermos parte da tua igreja aqui em Pompeia. Te damos graças por tudo aquilo que o Senhor já fez na história do teu povo aqui. E nos alegramos por tudo aquilo que o Senhor fará. Tudo para a tua honra e para a tua glória. Dispõe da nossa vida, conforme o Senhor desejar. Ó Espírito Santo de Deus, usa a vida dos teus servos aqui com poder e graça, como instrumento santo nas tuas mãos, para que assim como aconteceu em Antioquia, eles sejam conhecidos como cristãos, neste lugar, neste bairro, aonde estiverem, e eles possam anunciar esta boa nova de salvação, e eles possam estar aqui, daqui a um tempo, celebrando mais esta cronologia do tempo, para celebrarmos o teu amor na vida de outros que o Senhor chamou um dia, desde antes da fundação do mundo, escolheu, e que estarão assentados aqui conosco, louvando e bendizendo o teu santo nome. É o que nós desejamos e clamamos, para a honra e glória unicamente do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.